A investigação, embora tenha feito tanto alarde, ela tem um conteúdo absolutamente pueril, absolutamente insuficiente. Mas o fato é o seguinte: encerraram o inquérito sem que eles fossem ouvidos. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Deixa eu entrar na sua outra entrevista, que foi uma entrevista na Globo News, e é só você mesmo que me faz assistir 40 minutos da Globo News, porque foi uma entrevista muito reveladora. As suas respostas, eu tenho que dizer aqui, deixaram os apresentadores, os jornalistas do programa desconcertados. O coitado do Otávio Guedes ficou completamente perdido. O Valdo Cruz, coitado, não tem nem que ir para acompanhar o teu raciocínio. E o meu único problema com essa entrevista, Paulo, foi você elogiando o jornalista, porque ali, tirando o André Sadi, o time ali é muito ruim, é Série C, que só tá por reserva de mercado. Mas, de maneira geral, a treta que tá... Eu não vou te deixar na saia justa de comentar a minha alfinetada na Globo News, não. De maneira geral, a treta principal... A entrevista repercutiu muito bem, realmente foi muito elogiada, mas saiu uma treta principal que está acontecendo agora, que você deu uma resposta e ela foi descontextualizada. Algumas pessoas subentenderam que você, ou na verdade o presidente Bolsonaro, naquela ocasião estava se esquivando e colocando toda essa responsabilidade do inquérito do golpe nos militares. Tá? Eu vou te dar exemplos. Dentro dessa ideia saiu no Globo, na coluna do Lauro Jardim, uma matéria com a declaração do advogado do general Mário Fernandes sobre a sua fala na entrevista, de que o Bolsonaro não seria beneficiado pelo golpe, mas sim uma junta militar. E aí o advogado do general Mário Fernandes disse: a colocação dele é irresponsável, ele é advogado de defesa ou promotor, está atuando como promotor. Como faz isso? Me causa perplexidade. A própria Andréa Sadi publicou uma notícia semelhante, dizendo: estratégia da defesa do Bolsonaro é rifar militares, avaliam indiciados por tentativa de golpe. Eu não. Saiu também no Walter Maierovitch, do UOL, hoje, a notícia: Bolsonaro deu meia volta para complicar generais da banda golpista. Ou seja, eu vou dizer que, para mim, parece haver claramente dentro da velha mídia uma certa empolgação e quase que uma tentativa de criação de intriga entre a defesa dos militares e o presidente ex-Bolsonaro, ou a defesa do ex-presidente Bolsonaro. E eu vou perguntar aqui de forma direta, que é a minha característica, Paulo. Responsabilizar os militares é uma estratégia da defesa? Você vê mesmo indício de crime nas condutas de pessoas como o general Mário Fernandes e os outros militares? Olha, Paulo, eu agradeço muito que você tenha começado a inaugurar essa entrevista tocando justamente nesse assunto, porque me trouxe muito desconforto a forma como, em alguns momentos, foi interpretada a minha resposta aos entrevistadores. Era uma pergunta natural que me fizessem, né, sobre se o meu cliente tinha ou não tinha conhecimento, só para a gente situalizar geograficamente o assinante, o ouvinte. Nós estamos falando de uma minuta de um plano chamado Punhal Verde-Amarelo, que teria, vou colocar no condicional, porque esse inquérito é um conjunto de narrativas sem os elementos mínimos de comprovação, inclusive a oitiva dos investigados. Seria um plano encontrado num HD externo que que pertenceria ao general Mário Fernandes, e nesse HD conteria ali 2 arquivos que sequencialmente seriam a cenarização, seria um cenário de uma estratégia militar, né? A primeira parte deles envolvia uma ação violenta, supostamente contra o presidente Lula, contra o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na época, o ministro Alexandre de Moraes. E um segundo arquivo, que, uma vez executada essa ação, essa primeira parte, incluiria a constituição de uma junta, de um gabinete que iria gerir o país. Enfim, uma junta lá com uma relação de mais de 20 nomes.
E eu deixei claro aos entrevistadores do Estúdio I que recorrentemente alegam que a única pessoa que seria beneficiada com o golpe seria o presidente Bolsonaro. Eu não poderia deixar de comentar, à luz desses dois documentos, eu não poderia deixar de enfrentá-los e dizer o seguinte: olha, o que vocês, jornalistas, estão supondo que ele seria o beneficiado, segundo este documento, tá? Eu não estou fazendo aqui acusação de forma alguma sobre a veracidade desse documento, sobre a autoria, nem teria elementos para falar isso. Mas, cotejando a pergunta que me é feita com o que contém ali, só me resta responder: olha, o presidente Bolsonaro não seria, aspas, beneficiário desse plano, porque ele não está incluído nessa relação de pessoas que iriam assumir a gestão do país. E fiz questão de enfatizar naquele momento, inclusive, né, que embora a narrativa atribua ao general Mário Fernandes a autoria, a propriedade do HD externo, a autoria dos arquivos, isso tem que ser constatado, tem que ser minimamente comprovado. O general foi preso, está preso, foi indiciado por crimes graves e não foi nem ouvido. Olha, meu Deus, o mínimo que se tem que fazer é ouvir o indivíduo para que esclareça essa suposição. Então, de forma alguma, eu poderia ser leviano de cravar uma autoria alguma coisa. Eu simplesmente fiz uma análise hipotética daqueles dois arquivos, à luz da afirmação recorrentemente dita de que o meu cliente seria o beneficiário de um eventual golpe. Então, em momento algum, eu fiz essa colocação e digo mais, analisando o que tem ali, uma relação de 20 militares que incluiria um gabinete após essa ação violenta, eu não acho nem incrível que esse plano, essa sinalização tenha chegado a ser discutida com essas pessoas. Eu não creio, realmente não tenho proximidade, mas eu custo a crer que uma pessoa como, por exemplo, o general Heleno, que é uma lenda dentro do Exército Brasileiro, tem uma reputação impoluta, oriundo de cavalaria como seu avô, tríplice coroado como seu avô, inclusive, acho que foram apenas dois na história do Exército, o general Figueiredo e o general Heleno, fosse aquecer com um cenário daqueles. Não creio isso. Agora, a investigação, embora tenham feito tanto alarde, foi concluída, etc., ela tem um conteúdo absolutamente pueril, absolutamente insuficiente. Ainda que eu pegasse essa cenarização, esse suposto plano que foi apreendido ali, eu dificilmente poderia dizer, e aí eu estou entrando numa clivagem entre juízo ético e juízo criminal, eu teria dificuldade de afirmar que houve cometimento de crime, né? Porque aí a gente vai entrar numa questão, a partir de que momento você tem um ato punível? Eu acredito que você já tenha falado aqui no seu programa, em alguma oportunidade, sobre o itinerário do crime, o que a gente chama em latim de iter criminis. Eu imagino que você já falou isso em algum momento. Quero até abordar isso ao longo da nossa entrevista em mais detalhes. Eu fiquei surpreso, doutor Paulo, e eu quero que você retome desse... Vamos tirar o doutor, a gente combinou no começo. Paulo, eu fiquei surpreso agora com uma afirmação que você acabou de fazer. Os militares presos não foram ouvidos, porque eu vi uma notícia nos jornais nos últimos recentes, acho que parece hoje, que um outro militar, o coronel Câmara, que tem um papel central nessa história, também estava pedindo para ser ouvido. O que está acontecendo? Esse inquérito, eu sei que eu não fui ouvido, né? Em nenhum momento tentaram sequer me ouvir. Isso tem gente presa que não foi ouvida? Tem gente indiciada que não foi ouvida além de mim? Como é que é isso? Olha, você assistiu minha entrevista lá com o André Sadi e eu abordei justamente isso. Até curioso que eu estava chegando no estúdio para me colocar no microfone, eles já estavam falando do assunto, apareceu um banner na tela: Coronel Marcelo Câmara será ouvido nos próximos 10 dias. Eu até tomei um susto, porque o Coronel Marcelo Câmara, ele foi preso em fevereiro, né? Ficou 99 dias preso no batalhão de polícia do Exército e não pôde ser ouvido. O advogado dele, o doutor Eduardo Kuntz, insistentemente pediu que ele fosse ouvido e não foi ouvido. Quer dizer, a ele, basicamente, em linhas gerais, é atribuído um suposto monitoramento
dos passos do ministro Alexandre de Moraes, atribuído de uma maneira também absolutamente perfunctória e confusa, elementos muito parcos e absolutamente interpretativos. E ele não foi ouvido, ele ficou 99 dias preso, foi indiciado e até agora não foi ouvido. Quer dizer, que raio de finalização de inquérito é essa que você finaliza e aí você resolve ouvir todo mundo que tinha ficado para trás? Eu não sei se nos últimos dias ouviram ali o general Mário ou os outros operadores de forças especiais que foram presos, mas o fato é o seguinte, encerraram o inquérito sem que eles fossem ouvidos. Olha, não existe diligência mínima, básica, mais elementar do que você ouvir a pessoa que está sendo investigada. Isso é usual? Não, isso é completamente inédito, insólito, e não faz o menor sentido. Eu não sei porque essa correria de fechar o inquérito se você ainda tinha diligências pendentes, né? Eu já escutei até alguns comentários, não vou cravar aqui, mas parece que o delegado que conduzia foi transferido para a adjutância em Londres e precisava encerrar, enfim. O problema é que encerrou e não encerrou, né? Ele ficou completamente carente de uma série de diligências mínimas. E dentre as quais, mas Paulo, os investigados. 2 anos não foram suficientes para conduzir esse inquérito? A gente está falando de acontecimentos de 2 anos atrás, um contingente gigantesco da Polícia Federal, um juiz que praticamente parou para analisar essa trama e cujas decisões passaram a simplesmente ditar o ritmo do Brasil. Um contingente dele, uma polícia federal que deixou de ser polícia federal, deixou de ser um órgão do Poder Executivo e passou a ser um órgão do Poder Legislativo. Quanto tempo mais precisariam para diligências tão básicas quanto ouvir as pessoas que estão sendo investigadas, para ouvir as explicações, a não ser que não tivesse interesse de esclarecer. E que estão presas acima de tudo, né? Quer dizer, o indivíduo está sendo, o coronel Câmara, lhe foi subtraído um direito mínimo que é de ser ouvido numa acusação que lhe pesa e que gerou uma prisão preventiva contra ele. É lamentável isso. De fato, se você pegar o detalhe desta investigação, eu imagino que você tenha lido as 884 longas páginas do relatório final, você vai ver que ela é muito eficiente em narrativas e pobre, para não dizer o mínima, de elementos. Nós temos ali um roteiro, um script criado onde os pontos não se unem de maneira satisfatória, não se unem com um mínimo de cabedal, cabedal lógico. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias.
e você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.